Olá pessoal, nesse exercício nós temos dois pontos MN em uma região próxima à superfície do planeta Terra, onde existe um campo elétrico uniforme de intensidade 120 volts por metro. E o exercício quer que a gente calcule a diferença de potencial entre esses dois pontos. Então pessoal, como essa região é uma região de campo elétrico uniforme, e o campo elétrico ele vale 120 volts por metro, o que isso significa? Que a cada metro que a gente se desloca no sentido favorável à orientação do campo elétrico, o nosso potencial elétrico diminui 120 volts. Como assim, né? Aqui o exercício desenhou a orientação das linhas de força do campo elétrico. Elas estão aqui na vertical e para baixo. Eu vou até prolongar elas para a gente fazer um paralelo com a ideia do campo gravitacional. Então, nós temos aqui as linhas que representam o campo elétrico. Da mesma forma, se a gente olhasse para as linhas que representam o campo gravitacional na superfície do planeta Terra, próximo à superfície do planeta Terra, nós teríamos linhas aqui na mesma orientação, na vertical e para baixo. O que acontece aqui no campo gravitacional, quando a gente olha para as linhas do campo gravitacional? Quando nós traçamos outras linhas, eu tracei aqui alguns pontilhados, perpendiculares às linhas do campo gravitacional, essas linhas definem pontos que estão sempre na mesma altura. Então aqui, todos esses pontos estão na mesma altura H3, todos esses pontos estão na altura H2 e todos esses pontos na altura H1. Aqui seria a superfície do planeta, altura zero. E o que a gente sabe, né, pensando no campo gravitacional? Se a gente caminha a favor das linhas do campo gravitacional, a nossa altura vai sempre diminuir. Então, não importa se eu sair de um ponto que está nessa posição e andei num sentido aqui totalmente aleatório, porém eu sei que nesse movimento eu fui a favor das linhas do campo. Então, por mais que esse movimento não foi totalmente na vertical, eu saí de um ponto que estava numa altura H3 e vim para um ponto que está numa altura H1. E quando eu caminho a favor das linhas do campo gravitacional, eu sei que a minha altura vai diminuir. Então, a altura H3, com certeza, eu sei que é maior do que a altura H1. A altura H1 é menor. Então, quando o exercício está pedindo para a gente definir a diferença de potencial entre os pontos MN, aqui nós poderíamos traçar na altura do ponto M linhas que são perpendiculares às linhas do campo elétrico, que formando 90 graus com as linhas do campo elétrico, e todos os pontos dessa linha que eu tracei vão ter a mesma altura elétrica do ponto M. A altura elétrica do ponto M seria o equivalente ao potencial do ponto M. Todos esses pontos nessa linha vermelha têm o mesmo potencial elétrico do ponto M. Pensando aqui na região onde está o ponto N, se eu traço também linhas formando 90 graus com as linhas do campo, todos esses pontos dessa linha têm o mesmo potencial elétrico do ponto N. Então, essas linhas a gente chama, né, essas linhas que possuem o mesmo potencial, a gente chama de superfícies equipotenciais. Aqui eu tenho uma superfície com potencial Vm, aqui uma outra superfície com o potencial elétrico Vn. Então, não importa se a gente saiu exatamente aqui do M e N. Se eu tivesse um objeto saindo desse ponto e vindo para cá, em linha reta, ele sofreria o mesmo desnível, ele vai ter a mesma diferença de potencial, esse ponto, do que um outro objeto que foi transferido daqui para cá.
Então, o exercício está querendo que a gente defina essa diferença de potencial e, como eu disse no começo, o campo elétrico ele já está informando para a gente o que está acontecendo com o potencial elétrico conforme você caminha a favor das linhas. Da mesma forma que ao caminhar a favor do campo gravitacional, a nossa altura diminui, ao caminhar a favor das linhas do campo elétrico, o nosso potencial elétrico diminui. Então, a cada metro que a gente anda a favor dessas linhas, o nosso potencial elétrico vai diminuir 120 volts. Então, a certeza que eu tenho é que o potencial aqui no ponto M é maior do que o potencial no ponto N. Se a gente pensa, né? Se a gente quer calcular a diferença de potencial entre esses dois pontos, eu teria que pegar o potencial no início, que seria ali no ponto M, menos o potencial no final, que seria no ponto N. Então, a diferença de potencial entre esses dois pontos, como nós estamos fazendo um valor maior menos um valor menor, essa subtração tem que dar um resultado positivo, né? A gente está fazendo potencial maior menos o menor. Agora, para a gente chegar nesse resultado, nós poderíamos pensar até numa regrinha de 3, se a gente sabe interpretar a unidade aqui do campo elétrico uniforme. Como ele é uniforme, esse valor ele é constante. Então, nós poderíamos pensar que a cada 1 metro que eu percorro a favor do campo, o potencial elétrico diminui 120 volts. Então, se eu percorrer, no caso, 1,20 metros ou 1,2 metros, qual que vai ser a quantia que o meu potencial elétrico vai diminuir? Então, a gente já vai estar calculando a DDP entre os pontos MN fazendo essa regrinha de 3. Ou, né, de uma maneira mais formal, nós sabemos também que o produto campo elétrico vezes a distância entre essas superfícies equipotenciais corresponde ao valor da DDP que a gente quer encontrar. Então, a gente poderia, logo de cara, já aplicar essa expressão. O campo elétrico vale 120, a distância é 1,2 e a DDP é a DDP entre os pontos MN que a gente está querendo encontrar. Aqui esse zerinho é como se fosse um 10, 10 vezes 1,2 vai ficar 12, 12 vezes 12 vai dar uma diferença de potencial de 144 volts. Então, quando a gente usa, independente do raciocínio, né? Para essa questão não teria problema, porque todas as alternativas são positivas. Porém, quando a gente usa essa expressão direto, ou mesmo pensando na regrinha de 3, a gente precisa tomar cuidado em saber o que está acontecendo com o potencial. Será que ele está diminuindo ou será que ele está aumentando, né? Porque se a gente está saindo de um valor maior e indo para um menor, a DDP vai ser positiva. Se a gente está indo do menor para o maior, a DDP seria negativa. Então, o sinal, quando a gente usa essa expressão, a gente costuma trabalhar com os valores em módulo e aí o sinal acaba sendo por nossa conta. A gente precisaria ficar atento com o sinal aqui. Se caso ele estivesse falando que ele queria a DDP do ponto N ao M, nós teríamos que acrescentar o sinal negativo. Então, aqui nós ficamos com a alternativa E.